E aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um programa da MTED. Hoje a gente vai falar sobre o novo banco da DAF Caminhões, ou seja, a Paccar Financial estreia no mercado brasileiro, estão operando desde o dia 10 de junho e fizeram uma apresentação oficial para a imprensa para mostrar que eles estão apoiando, o desenvolvimento da marca aqui no Brasil. Ou seja, eles estão com linhas de crédito para compra de caminhões, peças, serviços, obviamente, e também vão entrar com capital de giro para os concessionários, ou seja, eles têm os grupos de concessionários, os grupos investidores, e esses grupos terão acesso a linhas de créditos para abrirem novas casas e pulverizar a rede DAF pelo Brasil. Essa é a ideia deles. Então a gente vai conversar um pouquinho agora, vamos ver a entrevista coletiva, eu fiz algumas perguntas para eles, vamos ver o que eles têm para dizer? Quando a gente olha para o setor de financiamento de caminhões e carros, nós percebemos que esse segmento é quase um segmento da commodity, certo? Não há muitos novos produtos no segmento financeiro para financiar um bem de capital ou um bem de consumo, que não seja o CDC, o FINAME, um arrendamento mercantil, e nesse caso não é diferente. Para nós, como que nós vamos classificar o nosso diferencial? Como eu já falei para vocês, o nosso diferencial, o diferencial nesse mercado, ele vem através dos serviços que você oferece. A Paccar Financial investiu bastante para que nós possamos ter, o cliente possa ter uma experiência de financiamento muito interessante, ou seja, o serviço que nós vamos alocar junto com o financiamento em si, ele é um ponto determinante no nosso entendimento, na nossa forma de atuação, para que o cliente opte por financiar o seu caminhão conosco. Eu falei? Os produtos são praticamente os mesmos. As taxas mudam de acordo com o banco A ou o B, mas efetivamente é o serviço agregado, é a forma com que nós conversamos com o cliente e conseguimos convencê-lo de que a nossa opção é a mais favorável para aquele momento da empresa dele. Nossos objetivos. Os nossos objetivos são: nós vamos conversar com todos os clientes da DAF. Então, a partir de agora, Gabi, tenha certeza que a Paccar Financial vai visitar todos os clientes da DAF, junto com os comerciais da fábrica, e nós vamos ter, porque para nós, todos eles são nossos clientes potenciais. A partir desse momento, os nossos gerentes regionais de negócio, vão visitar os clientes e vão efetivamente, finalmente, poder falar: viemos visitá-los aqui porque temos um negócio para fazer. Temos aqui opções de financiamento para vocês. Agora sim, falando um pouquinho de produtos e clientes também, o banco ele divide seus produtos através de clientes. Então nós temos, primeiramente, os nossos concessionários DAF, que nós chamamos, também classificamos eles como clientes, e para os concessionários, a partir de agora, nós já temos as linhas de financiamento de estoques, as linhas de floorplan, como são comumente chamadas nesse segmento. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso funcionário não precisa se preocupar na aquisição do caminhão da fábrica. Nós vamos nos preocupar com eles. Nós vamos dar uma linha de crédito para o nosso funcionário para que ele possa comprar o caminhão da nossa fábrica e encontrar o cliente para ficar com aquele caminhão no mercado, no nosso cliente final. Durante todo esse período, o Banco Paccar vai ter a linha de floorplan, a Paccar Financial vai sustentar isso, vai suportar o nosso funcionário no momento que ele comprou o caminhão na nossa fábrica, até o momento que o cliente final vai lá na loja dele, vai lá na concessionária dele e compra esse caminhão dele. No segundo momento, o ano que vem, nós também vamos oferecer para o nosso funcionário a opção de capital de giro. E esse capital de giro vai ser muito focado, nós temos o interesse que o nosso funcionário utilize ele para novos investimentos da marca DAF. Quer seja um novo território, que o nosso funcionário vai estar construindo a sua nova casa para nos ajudar a cobrir o Brasil a cada vez mais. Nós temos crescido muito a nossa cobertura do mercado e o Banco Paccar, a Paccar Financial, quer fazer parte disso. Ou seja, o nosso funcionário ele vai ter uma oportunidade de cotar lá os financiamentos de capital de giro para que ele possa fazer o investimento dele dentro de casa. Pensando nos clientes finais, a gente chama aqui o cliente de varejo, o cliente final.
E nós classificamos aqui de uma forma muito simples, em transportadoras e clientes autônomos. Quando eu falo transportadoras, entendam-se empresas de transporte, sim, mas empresas de comércio, indústrias, empresas que de alguma forma usam o caminhão para o seu negócio, usam o caminhão para o seu dia a dia. Da mesma forma, os transportadores autônomos também que têm o caminhão como ferramenta de trabalho. Para esses clientes, nós temos desde já a opção de financiamento, CDC, começamos essa semana, então já estamos trabalhando, nossa área de crédito já tem algumas análises de crédito e andamento e esperamos fechar o nosso primeiro contrato nas próximas horas. Então essa é a nossa expectativa grande. Ainda em 2019, o Leandro acabou de mostrar para vocês que estamos já em contato com o BNDES, temos uma grande parceria com eles já da DAF, dos nossos produtos que são finalizáveis, os caminhões DAF, eles são elegíveis ao programa Finame, e agora o Banco Paccar Financial também vai se tornar uma repassadora do BNDES. Tivemos lá há 30 dias atrás, o pessoal está muito animado esperando pela nossa documentação lá no banco, e com certeza nós vamos fazer a nossa primeira operação de Finame em 2019. A opção de arrendamento mercantil é uma opção que vai ficar para 2020, por duas razões. A primeira delas é um processo mais complexo do ponto de vista do banco, tem algumas questões um pouco mais complexas de contábeis, de gerenciamento de riscos, etc. E também, nesse momento do mercado, o leasing não tem uma representatividade tão grande. Optamos então por entrarmos no mercado com os produtos que o mercado está pedindo nesse momento. O leasing vai ser com certeza um produto importante para nós, mas a partir de 2020. Bom dia, Gustavo Queiroz da Limited. Bom, a gente está vendo uma redução na previsão do PIB, de 2,5% para 1%, mudança na presidência do Banco Central. Então, queria ouvir uma análise sobre esses desafios, porque a gente ouve também da parte do mercado que são coisas que assustam, que afastam investimentos, E vocês têm uma meta bastante interessante de atingir 30% dos financiamentos da DAF, O que precisa, como que o governo pode colaborar para vocês chegarem nisso e vocês poderem desenvolver os negócios da DAF Caminhões aqui no Brasil? Eu posso responder, muito obrigado. Eu vou responder de duas formas. Por favor. Da mesma forma, na mesma linha que ele coloca, a gente perde credibilidade a nível internacional como bom pagador. Como isso influencia no investimento? Ótima pergunta. Então, eu vou começar respondendo pelo BNDES e depois vou lá para a questão da credibilidade. Isso para nós é importante. Primeiro, questão do BNDES. Eu falei há pouco antes da coletiva de empresa comentar, falei há pouco com algum de vocês sobre a mudança do Banco Central. Então, fazendo aquela análise, voltando àquele gráfico que eu mostrei de como são vendidos os caminhões no Brasil, naquele momento eu mostrei lá uma informação, se eu não me engano, de 2008 para frente, em que o Finame era responsável por 50%, 60%, 70% dos financiamentos de caminhões em alguns determinados momentos. Se você olhar isso mais para trás, desde 1967, que o Finame conheceu, não tenho certeza, mas foi mais ou menos por aí, o Finame sempre representou pelo menos 30% a 40% dos financiamentos. Então, a mudança na presidência do BNDES hoje é uma questão pontual, é uma questão que em outros momentos houve mudança de presidente, mesmo o governo, em algum momento usou mais o banco, usou menos o banco para trazer crédito para o setor de, não somente de caminhões, mas outros setores da economia, mas tradicionalmente o banco BNDES responde por 40% a 50%. O ano passado foi 51%, ou seja, já o governo que teoricamente tirou o pé do Banco Central para o financiamento de caminhões, mesmo assim o banco foi extremamente representativo. E no longo prazo, nós acreditamos que o BNDES vai ter sim a sua grande parcela de contribuição no financiamento do nosso setor. Falando um pouquinho da economia, obviamente a expectativa, o Anderson mostrou isso muito bem, nós quisemos mostrar para vocês como começamos o ano, ou seja, na virada, novo governo, reformas, equipe econômica nova, todo mundo muito entusiasmado com a forma da condução do país e como isso ia acontecer, mas que até agora não aconteceu. Por quê? O Anderson falou muito bem também questões políticas que impactam a economia. Esperamos que as questões políticas se resolvam rapidamente. Aparentemente as reformas, ou a principal das reformas
que a reforma da Previdência vai ser votada dia 7 de julho, foi o que nós apuramos aí na imprensa também. Acredito que a questão de confiança do país está ligada justamente com a aprovação dessas reformas. Então, logo as reformas sejam aprovadas, o Brasil dê esse passo importante no rumo aí das mudanças estruturais aí do país, eu tenho certeza que os investidores eles vão ter mais apetite para investir. O que eu quero dizer para vocês nós somos investidores e estamos com apetite para investir, mesmo nesse mercado não tão agradável. Falamos bastante aqui sobre longo prazo. Construímos uma fábrica de caminhões, temos uma expectativa, mostrei para vocês as expectativas de vendas da Paccar, onde o Brasil é um mercado infinito de possibilidades para nós, comparados com os mercados mais maduros, né? Então temos certeza que também esse é um ciclo passageiro, é uma nova política, uma nova forma de condução da economia brasileira. Nós temos certeza que as reformas sendo aprovadas, o Brasil vai continuar crescendo. E 30% da DAF foi as vendas que eu comentei no segundo slide, se não me engano, que eu apresentei, onde eu mostro as vendas de caminhões versus a penetração ou a participação dos bancos e montadores. Eu acho que a principal razão da nossa vida no Brasil é estar ao lado da DAF, não importa quais circunstâncias, né? Então, nos bons momentos, igual casamento, né? Nos bons e nos maus momentos. Momentos positivos em que todo mundo está investindo, como aconteceu em 2011, 2012, nós estaremos lá. Momentos não tão bons econômicos, em que vai ser mais difícil vender um caminhão, nós estaremos lá apoiando a DAF também. E vamos tentar buscar 30%, vamos tentar buscar mais do que isso, mas o importante é a DAF ter uma parceira financeira que continua acreditando nos clientes da marca, não importa o ambiente econômico. Acho que esse é a forma que nós gostaríamos que a Paccar Financial, e tenho certeza que todos os braços financeiros de outras montadoras, de outras fábricas, pensam da mesma forma que a nossa. Durante a apresentação foi informado que a Paccar Financial vai disponibilizar capital de giro para proliferação, para pulverização da rede DAF no Brasil. E eu pedi para eles detalharem um pouco mais desses planos. Vamos ver o que responderam. Em relação a ter um capital, né, disponível para a rede, para que, se caso fizer sentido para a rede, já vou chamar, Gabi. Então, assim, do nosso lado sob demanda, ou seja, a rede nos procurando para fazer investimento, nós teremos com certeza condições de atendê-los em termos de demanda. O Gabi comentou, a Adquire Souza, nosso diretor de desenvolvimento de concessionárias, está aqui, e acho que a demanda, quem vai nos dizer qual vai ser a demanda é você, né, Adquire? Eu ia rir. Bom dia, é um prazer falar com vocês novamente. Então, esse é um ponto muito importante para nós. Assim como a DAF, a rede vem crescendo, o crescimento da rede faz parte do nosso crescimento também. Só posicionando onde nós estamos hoje, né? Estamos hoje com 33 pontos de atendimento, 23 concessionárias e 10 postos de serviço autorizado. Essas 23 concessionárias vão continuar se expandindo. Nós estamos no plano de chegar aí até 50 concessionárias nos próximos 5 anos. Então, seguramente, os nossos concessionários, para acompanhar o crescimento de produção e a expansão da nossa linha de produtos, vão precisar abrir novos pontos de atendimento. Cada grupo econômico, hoje nós temos 13 grupos econômicos, cada um deles hoje tem um plano de cobertura da sua região, que prevê a abertura de filiais, né? Alguns grupos nossos estão com 2, 3 grupos, chegando agora na 4ª filial, e esse investimento demanda capital, então para nós é uma satisfação saber que o banco vai estar aqui para apoiar os nossos funcionários com os recursos na medida que eles precisem. Mas como o João comentou, da mesma forma que nós, desenvolvimento de funcionários da DAF, temos um plano de investimento com cada grupo, o banco vai analisar essas demandas pontualmente e poder suportá-los na medida em que eles estejam prontos para fazer esses investimentos. E você que está acompanhando o nosso canal, já viu na semana passada que a gente estreou uma nova série com grandes executivos da indústria analisando economia, falando de mercado, falando da marca. E na semana passada foi o Marco Borba, vice-presidente da Iveco. Hoje a gente vai ouvir o Silvio Munhoz da Scania. Silvio Munhoz, diretor comercial da Scania, mais uma vez conversando com a gente. Dessa vez eu vou te fazer umas perguntas diferentes. Nós vamos falar um pouquinho de mercado e previsão. Você vai usar a sua bola de cristal um pouquinho. Tá bom. Tá? Na apresentação que você fez ontem, você
explicou algumas coisas, agora que você tinha em detalhes um pouquinho mais fortes. Por exemplo, por que depois de um começo de ano, de um primeiro trimestre bom, nós tivemos um abril ruim, um maio ruim, e você vira e fala que espera um crescimento, que você é otimista para o resto do ano? Quais são os fatores que levam você a manter essa posição, esse otimismo no crescimento do mercado? Bom, Roberto, começando pelo nosso princípio do ano, nós vínhamos num clima de otimismo das eleições, todo mundo esperando muito o novo governo, aquilo demandou uma corrida de compras, a economia estava ligeiramente aquecida, nós tivemos um volume muito grande de pedidos aí nos meses de janeiro e fevereiro. Aí o governo tomou posse, a dúvida se a reforma passa, quem fica, quem não fica, começou a incerteza, isso começou a afetar o mercado, o volume de pedidos começou a diminuir. Né? Mas o que fez cair o volume de pedidos efetivamente foi a parada total da movimentação de grãos no Brasil. Né? Nós terminamos a safra de soja, os agricultores comercializaram o suficiente para pagar suas dívidas e armazenaram o resto porque o preço não estava valendo a pena. Além disso, com a sinalização positiva que houve do governo norte-americano para a China no ano passado, a China começou no final do ano a comprar muito mais soja americana do que brasileira. Então, dois fatores, um externo e interno, fizeram que o trânsito, o fluxo de soja, que é um grande responsável pela aquisição de caminhões pesados no Brasil, ficasse paralisado de meados de abril até 2 semanas atrás. Quer dizer, a turma lá de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, começou tudo preocupado. Tudo parado, tudo nervoso. Todo mundo parado, os caminhoneiros sem ter o que transportar, frota excedente no Brasil. Claro, quando tem um excesso de frota disponível, o frete médio cai em todos os segmentos. Então o cenário ficou ruim pelo segmento de transporte aí nos meses de abril e maio. Isso a gente notou claramente na entrada de pedidos na empresa. O que está fazendo isso mudar? Primeiro que a situação dos China e dos Estados Unidos, em vez de melhorar, está piorando cada vez mais. Né? Um aumento de imposto de um lado, outro imposto do lado, e consequentemente a China parou de comprar soja dos Estados Unidos, voltou para o Brasil. Então o fluxo de grãos começa a subir de novo. Além disso, a safra de milho começa. O milho tem que entrar nos depósitos, além de ser armazenado para ele secar. O milho precisa secar para ele ter durabilidade, senão ele se perde muito rápido. Então precisa tirar muita soja que está armazenada para pôr o milho, daí eles têm que vender a soja. Então os dois fatores estão empurrando a movimentação de grãos de novo e isso faz com que a demanda por caminhões suba, já que quando você tem a movimentação de grãos, a utilização da frota sobe muito, começa a faltar caminhão, então começa a não ser possível contar com os caminhoneiros autônomos, aí eles são obrigados a comprar caminhões. Então a gente já nota um crescimento da curva de pedidos. Além disso, o mercado está dando como certo a aprovação da reforma da Previdência. O que a gente percebe dos empresários é que se especula qual vai ser o tamanho da economia, 900 bilhões, 1 trilhão, mas todo mundo dá como certa a aprovação da reforma e já começam a ter um pouco mais de alívio para investimento. Então, existe um cenário positivo cada vez maior para o segundo semestre desse ano, na ótica dos empresários. E isso é a base para nós estarmos otimistas com relação ao segundo semestre. Mas aí tem um detalhe básico. Nós somos um país só, certo? Embora a Previdência esteja sendo discutida num nível mais, vamos dizer assim, hoje, federal, com esse risco grande de manter estados e municípios fora da reforma, quer dizer, tudo vai ter um endereço final. Não adianta você acertar a Previdência Federal, né, porque tudo vai ter um endereço, vai acabar em algum município sendo, ou seja, os empresários moram em algum lugar, certo? E eles vão estar, se não resolver tudo, a questão inteira, não vai criar esse desejo, essa expectativa favorável de compras e dar um estímulo dos negócios, né? Eu já aí prefiro não entrar no mérito da discussão política, econômica. O que eu te relato é o que eu ouço dos empresários, né, que andavam muito pessimistas aí nos meses de abril e maio, muito pessimistas, mas isso mudou bastante. Todos têm
assim, coincidem nessa visão mais otimista do segundo semestre. A precificação de frete está melhorando, a disponibilidade de caminhões diminuindo, existe crescimentos sendo apontados não só no segmento da agricultura, que é importante para nós, mas movimentação de carga refrigerada, o aumento de consumo em supermercados. Quer dizer, tem vários segmentos de transporte que começam a acenar com uma visão mais otimista vindo da demanda de frete que começa a ser mais consistente. Então isso é a base. Se a reforma passa inteira aos pedaços, eu não vou discutir e também não tenho ouvido nenhum empresário ficar em dúvida. Será que eu compro porque só passou a reforma federal e não passou dos municípios, ou espero dos municípios para comprar? Eu não percebi nenhum empresário, não ouvi nenhum empresário nesse nível de detalhe de análise. E sim, a perspectiva da melhoria, de passar a reforma, tudo isso tem animado, e isso é mais pelo tempo, né? A reforma foi apresentada ontem, se não me engano, né, o relatório. Quer dizer, o tempo necessário para o trâmite ser feito no Congresso está passando. Por eliminação, nós estamos chegando no semestre, a reforma deve passar, porque há um consenso sobre isso, o tamanho, se inteiro, o pedaço. Quase que ou passa ou passa. Ou passa ou passa. Então esse passar está se transformando em otimismo para os negócios. O que a gente constata também é ver uma quantidade de recursos estocada para investimento muito grande, tanto no Brasil como no exterior, para investir no Brasil. E essa quantidade de recursos tocada, com esse clima otimista, ele começa a fluir. E esses investimentos se tornam em movimentação econômica, movimentação de materiais e pessoas, vendas de caminhões e ônibus. Sim, agora uma outra coisa, você tem também exportação, também gera venda de caminhão aqui. Agora, você teria que estar sujeito, o Brasil está sujeito a roubos imprevistos da administração federal. Por exemplo, tem cliente seu que conversou comigo, tá certo? O pessoal da área de frangos, que exporta frango para o mundo árabe, né? Esse pessoal já está sofrendo e está bastante irritado com essa história de muda a embaixada, sabe? Porque isso está irritando os árabes e eles estão já tomando algumas providências para se retrair um pouco em alguns volumes de compra. É possível, mas por outro lado também esses mesmos clientes que transportam frigorificados frango, transportam frigorificado porcos. E a venda de carne de porco para a China quase quadruplicou. Então, e com preços bons, porque a febre dos porcos que teve aqui no Brasil há uns 5 anos está matando uma boa parte do rebanho na China. E eles não têm, a carne mais comida lá é porco, muito mais do que qualquer outro tipo de carne. A produção própria já não dá conta do consumo e eles estão tendo que importar carne de porco do Brasil também. Então, sempre tem os altos e baixos, né? Setores que vão bem por um lado, outro por um lado. O balanço, como te falei, que a gente percebe, é um balanço mais positivo para o segundo semestre. Não é uma euforia, não estamos falando de euforias, grandes corridas de compra, nada disso. Simplesmente uma retomada do crescimento a níveis razoáveis que, dada a necessidade que o país tem, a frota muito envelhecida, se reflete rapidamente na aquisição de novos caminhões. Tá certo. Você se arrisca um número para o final do ano no mercado em relação ao ano passado? Ou pelo menos os números Scania? Eu poderia até me arriscar, mas a nossa empresa não pode divulgar nenhum número com relação ao futuro, né? Então, existe uma perspectiva positiva, a gente imagina que o mercado deve crescer aí seus 10%, 15%, mas o número específico aí eu estou de boca cerrada, eu não posso divulgar. E no próximo programa o Roberto Queiroz traz a cobertura completa da nova linha Iveco Tector. E já deixa a sua curtida se você gostou do nosso programa, se inscreve no canal, marca no sino para receber as atualizações, compartilha com seus amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook, comenta, tá? A gente gosta de ler os comentários de vocês, queria agradecer todo o apoio, a audiência e vamos crescendo. A gente depende de vocês, muito obrigado, até o próximo programa com os novos Iveco Tector.
para encerrar, uma outra previsão que eu vou te perguntar. Nosso time chega na Libertadores? Com certeza. E na semifinal nós vamos tirar o Palmeiras. Vai ser assim. Yes! 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 Deixa eu ver.